Agora, o Hélio e Karen, eu quero conversar com vocês aí no palco. Porque vocês sabem muito bem, o Hélio até muito mais do que eu, que está há tanto tempo nessa profissão, a satisfação que nós temos em conhecer histórias, em conhecer pessoas que fazem acontecer. E durante essa semana, antes da gente vir aqui fazer esse jornal especial, eu estive aqui no bairro Forquilinhas conversando com algumas pessoas que estão desde o início, os primeiros moradores, as famílias que vieram, investiram, apostaram e deram certo aqui nessa região. E para conhecer um pouco mais dessa história, eu convido você em casa e você que está aqui então para saber como foi esse início, o desenvolvimento, o crescimento desse bairro Forquilinhas, agora no Jornal do Meio-Dia. A foto tirada na década de 70 mostra como era a vida para os primeiros moradores da região de Forquilinhas. A estrada que aparece no canto esquerdo do vídeo é atualmente o principal corredor do comércio. Rua que leva o nome do homem que morou nesta casa, Arthur Manuel Mariano. Pai de 20 filhos, foi um dos líderes do desenvolvimento do bairro. Para conhecer mais sobre essa história, ouvimos João Mariano. Com 82 anos, ele ainda carrega na carteira a foto do pai. E as recordações da infância vivida no bairro de Forquilinhas continuam muito presentes nessa família. Aqui nesse espaço da casa, o seu João faz questão de manter objetos que lhe trazem lembranças de um passado. Vejam só, a quantidade de objetos guardados aqui. E qualquer dia da semana que você chegar aqui na casa do seu João, vai encontrar isso aqui, ó. O fogãozinho, a lenha com a água esquentando. Esse espaço aqui, né, seu João, é algo que traz o senhor para todas essas lembranças. A vida passa por aqui, né? É que a gente começava assim, né? Começava por isso aí que dava vida, né? Levantava de manhã, já fazia o fogo, e a mãe pedia o graveto já na véspera para fazer, e a luz de querosene e por aí afora. Agora... Olha só o que ele guarda aqui. Isso aqui o seu pai, o seu Arthur Mariano, usava na época, isso aí era o calçado. É calçado, e a gente fez o curso lá na universidade, coisa de idosos, né? E eu entrei uma vez numa festa junina lá e tirei em primeiro lugar na Universidade Federal. Porque estava com a tamanca? Por causa dos tamancos, e andava uma fila atrás de mim porque não conhecia o tamanco. Arthur Mariano exerceu os cargos de vereador, juiz, delegado, prefeito interino e ainda dedicava tempo para outra atividade. E além de tudo isso, ele era poeta e escritor, autodidata, porque ele não frequentou escola. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho e fazia versos, fazia poesias. Outra família que participou desse crescimento é a de Jorge Guarese. Com uma pequena loja de materiais de construção, começava as atividades há 30 anos. Hoje são 4 lojas atendendo a toda a região. Pioneirismo no ramo que Jorge acredita ao pai, quando escolheu o bairro de Forquilinhas para investir. Ele percebeu o crescimento do bairro. Ele olhava para o lado esquerdo da BR e via aquelas casinhas de Coab. Na época eram 1.500 casinhas que estavam recém-entregues pela Coab, Conjunto Habitacional Arthur Mariano, Picadas do Norte e o Jardim das Palmeiras. Nós participamos desde o início do bairro, desde a fundação da pedra fundamental da Igreja Matriz, o Conselho Comunitário, enfim, nós pegamos o bairro com ruas de chão batido e não tinha linha telefônica. Quando a primeira linha telefônica do bairro foi instalada na Guarese, participamos desde o início da fundação do bairro. Somos parte do bairro de Forquilinhas. Empreendedorismo que também está presente na região, uma das primeiras do estado a construir os loteamentos populares. Exemplos como o do Parque Residencial Lisboa. Vindo aqui, a gente comprova que quando a urbanização é bem feita, quando se tem infraestrutura, o crescimento ele só tende a ser ordenado. Conforme a AENFRO e a CDL de São José, a região de Forquilinhas é a terceira mais importante para a economia do município. Área com aproximadamente 60 mil moradores. Além do acesso principal, que recentemente sofreu alterações de trânsito, o futuro reserva boas expectativas para essa comunidade de São José. Com o contorno viário da BR-101, o comércio da região irá passar por uma nova etapa de crescimento. No quesito
investimento em áreas industriais, em novos empreendimentos e indústrias, um contínuo crescimento do comércio e serviços, a tendência de que instituições de ensino também se instalem lá, como já tivemos no passado. E o começo de Forquilinha. Eu, nessa época, fazia repórter de geral também, já trabalhava nessa época. Então, era um problema, porque naquele tempo os governos não tinham muita preocupação com o cidadão. Primeiro foi feito o Bela Vista. Foi feito o Bela Vista 1, que é o projeto da Coab. Depois foi feito Forquilinhas. Então, eles faziam a casa e dane-se. Dane-se o prefeito, dane-se quem vai morar nela. Não faziam nada, não pavimentavam, aí a erosão ia abrindo buraco. Teve a Procasa. O bairro da Procasa foi muito antes da Bela Vista, também era de uma empresa particular, da Comasa, lá de Joinville. Abriram as ruas e dane-se o povo, dane-se. E era casa de madeira. Mas o povo foi ficando mais inteligente. E o político vem de onde? O político vem do povo. Não vem, não cai de Marte, né? Vem do povo. E o povo ficou mais revoltado, começou a cobrar dos prefeitos. E o político, como repito, vem do povo. E ela veio do povo. Palmas para a Adriana Dal Ponte. Bem, eu já medi a febre quando ela chegou aqui. Quando ela chegou aqui, o povo começou a olhar, admirá-la, e eu digo, ela está bem com o povo. Mas para estar bem com o povo, tem que fazer o quê, Adriana? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada para a RIC em vir prestigiar o município de São José, é uma honra recebê-los. E boa tarde a todos os cidadãos que nos acompanham. Importante estar próximo do povo, para poder ouvir as suas reivindicações e fazer com que a prefeitura trabalhe em favor da população. É isso que a gente tem tentado, mesmo tendo sido um ano de 2013 muito difícil, mas 2014 já melhorou um bocado. Os outros não pagavam, você pensou, cada um aqui desconta em INPS, não desconta? Quem já trabalhou desconta 8% do vencimento do INPS. O fundo de garantia é depositado direto pelo patrão. E a prefeitura cobrava o INSS dos servidores e não depositava. Ficava com dinheiro. Aí deu problema, bateu na trave. Deu alguns milhões e você foi lá resolver. Já. A Previdência Municipal nós já resolvemos, já recebemos do Ministério da Previdência o certificado que a Prefeitura agora está em dia. Porque mesmo que nós tivéssemos oportunidade de receber recursos de fora, porque a Prefeitura estava digamos assim... Na bancarrota. Não, estava com muitas dívidas, não tinham as certidões que eram preciso. Então, nós optamos em 2013 pagar todas as dívidas, inclusive com o Ministério da Previdência. Aí pagou e as obras começaram a ser. Agora eu vou deixar as duas aqui conversando, as duas, e vou aqui pro cantinho. Olha, deixa eu só... Conversa de mulher, homem não se mete. Então, eu estava conversando com a prefeita aqui nos bastidores antes da gente entrar no ar, e nós estávamos realmente falando sobre esse crescimento tão grande dessa região de São José. Isso inclui Flor de Nápoles, Forquilinhas, Los Angeles, Potecas, e a gente estava falando justamente sobre isso. Mas se cresceu tanto, tem que ter uma estrutura para esse crescimento, né, prefeita? E em relação, por exemplo, à saúde, creches para a população, como é que está o planejamento da prefeitura em relação a isso, prefeita? São os dois grandes problemas da região, a saúde e a situação de creches para que as mães possam trabalhar. No mês passado eu já inaugurei uma creche. Nos próximos 2 meses eu pretendo mais 2, que é aqui uma na Forquilinha e uma no Jardim dos Palmares, para atender uma população que realmente precisa. Na área da saúde, nós estamos há mais de 10 anos sem construção de nenhum único posto de saúde novo. Então, uma população de quase 50 mil habitantes ser atendido numa única unidade, ou é claro que o atendimento não pode ser como as pessoas merecem. Então, nós estamos construindo um posto de saúde em Potecas para a comunidade não vir para cá. Então, a população atendida aqui fica menor.
Ontem eu lancei o edital para uma no Ciniro Martins, mais uma unidade de saúde no Ciniro Martins, e também aquela população vai ficar lá, e aí este centro de saúde fica com uma população menor para ser atendida. Mas a grande expectativa da população da Forquilinha é a nossa policlínica, que todo mundo sabe que quando eu recebi tinha lá uma placa Pesque e Pague. Agora não é mais Pesque e Pague, já está lá em cima, já está no 5º andar, o pessoal está trabalhando, nós estamos adequando as condições do corpo de bombeiro que precisa e nós vamos entregar... Palmas para a Adeliana! Obrigado, prefeita, muito obrigado. Que a senhora consiga realizar aquilo que esse povo maravilhoso dessa região precisa, tá bom? Muito obrigado. Exatamente, atender as necessidades do povo e com certeza... Eu só quero agradecer a paciência que o povo de São José tem, o carinho que eles têm, porque realmente eles entendem que é algo que tem que ser construído cada dia um passo. Então eu fico muito agradecida por esse carinho e cada vez mais o meu compromisso aumenta para poder atendê-los bem. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, prefeita. Obrigada.